Nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Eduardo Emiliano Leite. Vai também haver contradita nesse caso? Sim, excelência. Contraditar pelos meus fundamentos, uma vez que se trata de colaborador que tem interesse claro e manifesto em relação ao tema. Certo. Ficar editada a contradita, também remeto aos fundamentos anteriores. A 12.850, existe que o colaborador deponha, prestando juramento e compromisso de dizer a verdade, que aliás é uma garantia aos acusados acima de tudo. Então, senhor Eduardo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Além disso, senhor Eduardo, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso mesmo? Exato. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade, é isso? Exato. E eu então vou lhe advertir também que se o senhor faltar com essa verdade, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor também quebra o seu acordo, certo? Perfeito. Então passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor trabalhou na empresa Camargo Corrêa? Sim. Senhor, qual função que o senhor exercia dentro da direção da Camargo Corrêa? De 2009 em diante eu fui diretor de óleo e gás da Camargo Corrêa. Em 2011 em diante, até 2015, vice-presidente comercial da Camargo Corrêa. Certo. O senhor tinha conhecimento de um esquema de ajustes de empresas para fraudar a concorrência das licitações da Petrobras? Sim. O senhor participou das reuniões? Não participei das reuniões, quem participou foi o Dr. Dalto, mas eu tinha total ciência do que estava ocorrendo. A Renest e a Repar estavam entre as obras objeto desse Sim. ajuste? A empresa OS participava desse ajuste? Sim. E pode falar um pouco sobre a participação da OS? Como eu lhe falei, eu não participei dos entendimentos entre as empresas, porém eu vi o resultado final desse entendimento. Então, cada empresa basicamente teve um lote ou uma parte da refinaria a construir. O da Camargo foi a parte do coque, e a OS, em conjunto com a Odebrecht, ganharam 2 outros trechos da refinaria. Isso Renest? Renest. E na Repar, Repar, a mesmo coisa. procedimento. Certo. Para fazer valer esse ajuste, Camargo Corrêa chegou a oferecer ou pagar vantagens indevidas a diretores da Petrobras? A vantagem indevida era independente do ajuste. Ela era paga pela existência do contrato. A partir do momento que você contratasse com aquele ente, você tinha um compromisso de pagamento de propina. Certo. E essa propina era paga aos diretores? Aos diretores através dos operadores. Esses diretores, eles mencionavam alguma sustentação política? Total. Era citado que no caso da diretoria de abastecimento, o Paulo Roberto, que era o diretor, era suportado pelo PP, então parte da propina era destinada ao PP, e no caso do diretor Duque, parte da propina era destinada ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. E quem que arrecadava essa propina para o PT? No caso, a gente pagava através do Júlio Camargo, que era o operador que a Camargo usava para pagar. Mas em determinado momento eu fui procurado pelo senhor João Vacari, na época tesoureiro do PT, pedindo para que a propina fosse paga através de doação eleitoral. Foi feita a doação eleitoral? Não. Por parte da Camargo não, a Camargo continuou pagando através do operador. E a solicitação era vinculada a alguma obra específica? Ao conjunto de obras da Petrobras que a Camargo possuía. Satisfeito, excelência. Com a celebração, tem perguntas? A defesa de Luiz Inácio e Maria Letícia, tem perguntas? Sim, excelência. O senhor firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Também firmou ou está firmando com os Estados Unidos, com algum órgão nos Estados Unidos? Não, ainda não. O senhor ainda não significa o quê? Que eu posso vir a firmar, mas hoje eu não tenho nada firmado com
governo americano. O senhor está em negociação? Também não. Eu fui procurado pelo governo americano no intuito de buscar um interesse e entendimento das partes. Qual foi o órgão que procurou o senhor? DOJ. E o senhor comunicou isso ao Ministério Público ou ao juízo sobre... Com certeza, isso foi partilhado junto ao Ministério Público. A quem especificamente o senhor comunicou? Não sei, meus advogados que podem me informar. E ao Ministério Público e ao juízo? Não sei lhe dizer, quem pode lhe informar é meu advogado. Em que status estão essas tratativas? Do mesmo jeito que elas começaram. Na verdade, foi uma busca do governo americano através da Força Tarefa, no qual nós somos procurados para saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento ou da gente participar de um processo lá. Essa demanda veio através da Força Tarefa. Essa Excelência, demanda, essas perguntas já foram indeferidas. essa demanda relativas dos Estados Unidos veio através da Força Tarefa. Colaboração do exterior. Eu sei, eu nunca sou procurado. Só um minuto. Pode repetir a pergunta? É que a outra testemunha disse que não ia responder, que não sentiu segura. A testemunha está respondendo e o defensor dela está aqui presente, né? Então, se tiver algum óbice, imagino que ele vai ser... Não sei Essa porque... objeção não tem relação nenhuma com os autos, excelência. Puxa vida, se isso não tem relação alguma com os O autos... acordo com os Estados Unidos, qual que é a relevância? Vamos ver. Eu não sou obrigado a adiantar, Vossa Excelência, a estratégia de defesa. Certo. Pode repetir a pergunta, doutor? Eu gostaria de saber se... o senhor já disse que comunicou a Força Tarefa, enfim, o Ministério Público Federal. Gostaria de consertar. O procedimento eu não tenho domínio. O procedimento quem tem domínio é meu advogado. Perfeito. Eu entendo que isso deve ter havido uma comunicação. Perfeito. De que forma o senhor recebeu esse contato do governo americano? Diretamente dos agentes americanos ou foi através de algum agente público brasileiro? No meu caso foi através do meu advogado. E o seu advogado disse ao senhor como é que chegou a ele? Não. O senhor não perguntou nada? Não, especificamente assim. O senhor começou a negociar sem saber como veio... Não sei nada, eu li um termo que me foi oferecido. Um termo, uma proposta de colaboração? Exato. E o senhor sabe dizer quais são os termos dessa proposta de colaboração? Não, eram genéricos, eu não sei lhe precisar a época. Me foi trazido, era um termo genérico no qual se havia disposição em vir a colaborar com a justiça americana no caso de apuração, alguma coisa nesse sentido. E o senhor ainda não decidiu se vai colaborar ou não com a justiça americana? Não. O senhor aqui, em relação a Petrobras, o senhor ocupava, a partir de 2009, o cargo de vice-presidente da Camargo Corrêa. Não, 2011. 2011. Em 2009 eu era diretor comercial de óleo e gás da Camargo Corrêa. Perfeito. Então a sua participação começa em 2009. Exatamente. Então o senhor não conhece nada antes de 2009? Somente os compromissos que a Camargo tinha pendentes, que me foi passado pelos meus antecessores na Camargo. Certo, Corrêa. mas o senhor não presenciou, então o senhor não participou de nenhum fato anterior a 2009? Não, somente me foi passado o que era devido de anos anteriores. Devido em que, senhor Eduardo, para o senhor esclarecer? De propina. Então me foi passado quais eram os compromissos de propina que existiam e, consequentemente, a partir do momento que eu assumi o cargo, eu fui chamado pelos diretores da Petrobras e fui cobrado com relação ao pagamento dessas propinas que estavam atrasadas. No caso, me chamou o senhor Renato Duque, junto com o senhor Pedro Barusco, e me chamou o senhor Alberto Youssef, no caso representando o Paulo Roberto, para me cobrar as propinas atrasadas. O senhor negociou diretamente vantagens devidas? Eu organizei o pagamento dessas vantagens que eram devidas. Certo. E quem passou para o senhor que havia contratado vantagens indevidas? Os meus antecessores na Camargo. O senhor Leonel Viana, que era o antigo diretor de óleo e gás, e o senhor João Ricardo Auler,
que era o antigo vice-presidente comercial da Camargo Corrêa. E o senhor fez pagamentos a partir de 2009. Eu gestionei pagamentos a partir de 2009. O que significa gestionar pagamentos? Porque efetivamente eu não sou interno, é procedimento interno. Eu não tinha autoridade para efetuar o pagamento, mas sim para fazer a condução de que os pagamentos fossem liquidados. Como a Camargo só pagava através de prestadores de serviço, então, na verdade, eu participava da organização de quais prestadores de serviço iam ser utilizados para efetuar os pagamentos. Então o senhor nunca fez pagamentos diretos a qualquer agente público? Nem organizou, nem fez... Direto não. O senhor fez ou organizou ou gestionou algum pagamento de vantagem devida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, que eu saiba, não. Pagava ao operador. O destino que o operador dava eu desconhecia. Mas alguma vez foi mencionado que não, era dirigido? Para mim, não. O senhor tem alguma prova de que o ex-presidente Lula seja proprietário do apartamento 164A no condomínio Solares, no Guarujá? Desconheço o assunto. Esse montante de pagamentos de vantagens indevidas que o senhor autorizou ou fez gestões para que ocorressem, o senhor tem estimativa desse valor? 110 milhões. Quando o senhor fez acordo de colaboração com o Ministério Público, o senhor se recorda qual foi a multa compensatória que o senhor negociou? Multa compensatória? O valor que o senhor se obrigou a pagar quando fez? 5 milhões de reais. Esta proposta de colaboração com a justiça americana estava vertida em vernáculo ou estava em inglês? Inglês. E o advogado que trouxe esta proposta ao senhor, ele disse de que mãos ele tinha recebido? Salvo ledo engano, ele tinha tido uma reunião, que eu não tenho nível de detalhe, o ideal seria ele lhe informar, mas havia ocorrido uma reunião dele com membros do DOJ. Aqui no Brasil? Creio que sim. Mais alguma autoridade brasileira participou dessa reunião? Não sei lhe informar. Obrigado, satisfeito. Outros defensores têm indagações? Pela defesa de Agenor Medeiros e José Delmar Pinheiro. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor disse que cabia ao senhor apenas a organização de pagamentos de compromissos já previamente estabelecidos, né? E que esses pagamentos se diziam respeito a um pacote de obras e não contratos individualmente, correto? As duas coisas são similares, né? Sim. Há um pacote de obras que foram ganhos, que era um contrato que estava em execução. Tá. Esse compromisso foi previamente estabelecido? Sim. Pelos seus antecessores? Sim. Então, nessa organização dos pagamentos, o senhor, durante o período da sua gestão na Camargo Corrêa, o senhor pagou vantagens indevidas a agentes políticos? E aqui eu não preciso que o senhor declare nomes especificamente. Não, sempre através de operadores. No caso da Camargo Corrêa, ela sempre efetuou os pagamentos, no caso de Petrobras e sobre a minha gestão, para os operadores. No caso da diretoria de serviços, era o Júlio Camargo, e no caso da diretoria de abastecimento era Alberto Youssef. Mas o senhor tem conhecimento de que houve pagamentos para agremiações políticas, a partir do momento que eram feitos pagamentos para essas pessoas? Sim, sabia que isso ocorria. Mas o senhor não tem conhecimento, em outra mão, de que havia pagamentos a agentes políticos? Não tenho. Certo, estou satisfeito. Os defensores têm indagações? Aquela indagação específica? A defesa de Fabiori, isso? Há um esclarecimento aqui, então. Pedido da defesa de Fabiori. O senhor conhece uma pessoa chamada Fábio Rory Ionamini? Não. O
esclarecimento do juízo, o senhor tem conhecimento que a empresa Camargo Corrêa teria firmado um acordo de leniência com o Ministério Público? Sim. O senhor sabe quanto que foi celebrado ou acordado de indenização a ser paga pela Camargo Corrêa? Pela imprensa, porque eu não estava mais na Camargo Corrêa, mas em torno de 800 milhões. 800 milhões. 800 milhões. É mais do que aqueles 100 milhões que foi pago de propina? Bem mais. Bom, era o único esclarecimento do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Emelino Leite. Pode interromper? O senhor assine aqui, por gentileza.